bem. Lição número 1, a lição profunda, a lição que nos ensina como Paulo, assim, com todo destemor, com ousadia e coragem, ele pregou o Evangelho. Paulo tinha essa característica, ele não se intimidava diante de nenhum auditório, nenhuma situação. A lição número 1, na parte de segunda-feira, nos fala sobre uma revolta no anfiteatro, porque Paulo, ele sabia que as pessoas precisavam do Senhor Jesus Cristo. Ele abraçou essa verdade. Aquele que era o campeão nas mãos do diabo, Deus, em vez de aniquilar esse campeão, Deus transformou esse campeão do diabo em campeão do evangelismo. Dessa forma, Deus então uniu o seu poder com toda a coragem que o apóstolo Paulo ele teve ao começar a pregar. Ele ia de cidade em cidade, e ao chegar à cidade de Éfeso, ele agora em sua terceira viagem missionária, ele resolveu ficar 3 anos pregando o evangelho na cidade de Éfeso. Ele colocou o nome de Jesus assim como sendo um nome potencial para a salvação. Isso causou um grande impacto na cidade, um impacto religioso e econômico também, porque o apóstolo Paulo ele mexeu com assim, uma situação que nós vamos ver daqui a pouco através dos versículos bíblicos. Mas o que Paulo fez nos motiva a todos nós a pregarmos a tempo e fora de tempo, a falarmos com os nossos amigos sobre Jesus Cristo. Um amigo disse para o outro: por que você demorou tanto me levar para o Evangelho? Eu quase descambei para o inferno, quase que eu morri nessa pandemia. Você devia ter sido mais incisivo comigo. É que eu disse ao amigo que eu falava com você, mas você só dava respostas assim evasivas. Ele disse: então, por que você não me agarrou pelo braço e me levou para a igreja? Quase que eu morri sem Cristo. Aquele amigo pensou bem e disse: eu tenho outros amigos então que eu vou pegar no pé deles para que eles possam aceitar Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, ele não se intimidava, como nós devemos nos intimidar. Por isso, temos que ser como o general Gordon. Numa das batalhas britânicas, o inimigo dizimou praticamente a frente do seu exército. Ele levantou-se num pequeno monte com sua bengala e começou a dar ordens para os seus homens para que atacassem, para que fossem em várias direções. Os soldados, quando viram o general de pé, sendo um alvo fácil para o inimigo, começaram a gritar: general, abaixe, o senhor está em grande perigo. Mas ele não ligou e continuou dando ordens. Um outro soldado disse: não adianta falar com ele. Ele é crente em Cristo, não tem medo de morrer. É dessa coragem que os crentes precisam hoje em dia. Coragem de enfrentar o pecado, coragem de vencer as tentações, coragem de pregar o Evangelho. Por isso, o apóstolo Paulo foi assim um homem que teve tantos resultados em suas pregações, porque ele não temia falar no nome de Jesus. Pergunta número 3. Diante do alvoroço que o Evangelho causou em Éfeso, o que nós aprendemos? Atos capítulo 19 diz o seguinte: e cumpridas essas coisas, Paulo propôs em espírito ir até Jerusalém. E naquele mesmo tempo houve um grande alvoroço acerca do caminho, porque um certo ourives, por nome Demétrio, que fazia de prata nichos para vender da deusa Diana e que dava muito lucro aos artífices, ele, havendo ajuntado todos os oficiais de obras semelhantes, incitou-os contra Paulo, dizendo: senhores, vós bem sabeis que do ofício que temos nós tiramos nossa prosperidade. E vocês bem vezes e ouvis que não só em Éfeso, mas em toda a Ásia, esse Paulo tem convencido e afastado em uma grande multidão, dizendo que não são os deuses feitos por mãos humanas que servem. Nós corremos o risco de pedir que nossa profissão caia em descrédito e que também o grande templo da deusa Diana seja destruído. E encheu-se de confusão toda a cidade. E unânimes correram ao anfiteatro e, arrebatando Gaio e Aristarco, amigos de Paulo, companheiros de viagem, e querendo Paulo falar para a multidão, não lhe permitiram os discípulos, porque todos diziam unanimemente que ele não fosse falar diante do povo, que poderia ser trucidado. Então, os efésios, unanimemente dentro do anfiteatro, ficaram gritando por quase 2 horas: grande é a Diana dos Efésios. Então, o escrivão da cidade, tendo apaziguado a multidão, disse: senhores, se Demétrio e os artífices que com ele estão tiverem alguma coisa contra alguém, há audiências e há juízes em nossa cidade. Então que se acusem uns aos outros diante dos juízes. E se alguma outra demanda averiguar-se em legítima assembleia, devem resolver. Porém, devo dizer
que vocês correm grande perigo de que hoje sejam acusados de rebelião, não havendo causa alguma que justifique o que vocês estão fazendo, esse movimento. E tendo dito isto, o escrivão despediu a multidão. Atos 20, verso 1, diz: e depois que cessou o alvoroço, Paulo chamou seus discípulos e, abraçando-os, saiu para a Macedônia. Então, para a pergunta, diante do alvoroço que o evangelho causou em Éfeso, o que nós aprendemos? Aprendemos que um testemunho sincero causa impacto em todas as pessoas. O testemunho de Paulo mexeu com a cidade e os interesses econômicos de muitos. Depois que o tumulto acabou, Paulo se despediu de todos e deixou a cidade de Éfeso. Há um homem chamado Dietrich Bonhoeffer. Ele viveu no tempo de Hitler. Ele pregava o evangelho de uma maneira assim, tão veemente, que ele foi mandado para um campo de concentração. Dentro do campo de concentração, ele levou mais de 1000 pessoas a aceitarem Jesus Cristo. Tiraram dele tudo. Tiraram a esposa, tiraram a aliança, mas ele disse o seguinte: só não pode me tirar a vontade de falar de Jesus. Ele teve a felicidade de ser liberto e testemunhou de forma gloriosa. Paulo tinha esse sentimento. Paulo, ele era um homem que sabia que Deus poderia livrá-lo em qualquer momento. Mas ele aceitava a vontade divina. E ele sabia que se ele tivesse que ser preso, ele não se incomodava. Ele dizia: para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Paulo falou na cidade de Éfeso que todos os ídolos feitos por mãos humanas não valiam coisa alguma e que só Jesus deveria ser adorado. Tanto que os milagres que ele fez em Éfeso comprovava isso. Éfeso adorava o grande ídolo da deusa Diana, que dava lucro a todos os artífices, os artesãos que faziam nichos, que faziam assim lembranças, que faziam pequenas estátuas para que eles pudessem assim ganhar dinheiro. E eles acusavam Paulo de que Paulo e os seguidores do caminho estavam assim desvirtuando a religião e a fé do povo de Éfeso. Chamavam os seguidores do caminho porque Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então os seguidores de Jesus, eles apelidaram de os seguidores do caminho. Foi o interesse financeiro e o medo de perder ali a sua prosperidade que levou os artífices de Éfeso a uma revolta contra Paulo, mas ele foi protegido por Deus. Paulo foi para a Macedônia e depois de um tempo ele retornou passando por Éfeso. Mas a pergunta número 4 diz assim: em outro momento, quando Paulo passou perto de Éfeso, o que ele fez e o que mais o preocupava? Atos 20, 17 em diante diz assim: e de Mileto, Paulo chegou perto de Éfeso, na cidade de Mileto, e mandou chamar todos os anciãos da igreja. E logo que chegaram junto dele, Paulo disse-lhes: agora eu fui chamado pelo Espírito para ir até Jerusalém. Eu vou, não sabendo o que me há de acontecer. Verso 28, Atos 20, verso 28. E Paulo disse: olhai por vós e também pelo rebanho do Senhor, que o Espírito Santo vos constituiu bispos e pastores para apacentarem a igreja de Deus. Porque eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos cruéis e vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre os membros da igreja vão se levantar homens que falarão heresias e coisas perversas, para atrair para si os discípulos. E havendo dito isto, pôs-se de joelhos e orou com todos os anciãos e partiu dali para Jerusalém. Então, para a pergunta, em outro momento que Paulo passou perto de Éfeso, o que ele fez e o que mais o preocupava? Resposta: Paulo chamou os anciãos, reuniu e os avisou da entrada de pessoas que estariam pregando heresias dentro da igreja e que com isso iria detonar, acabar com a fé de muita gente. Paulo ensinou as pessoas a resistir a essas pessoas, a esses falsos mestres. Paulo tinha um amor muito grande pelas igrejas e ajudava as igrejas a serem motivadas e a permanecer no caminho do Senhor e dar ouvidos somente à palavra de Deus e não a falsos ensinos. É um alerta para todos nós hoje, para que nós possamos assim pregar o Evangelho. Nesse tempo de tanta informação
e tanta desinformação, porque as pessoas pegam uma informação bíblica, interpretam do seu jeito e assim produzem uma desinformação para pregar às pessoas. Nós estudamos no mês passado sobre as grandes doutrinas erradas de Babilônia, que com certeza voltarão a enganar as pessoas no tempo do fim. Por isso é importante que nós, como adventistas do sétimo dia, possamos pregar o Evangelho a tempo e fora de tempo. Um dia, um advogado em Nova York disse para um pastor amigo dele: eu vou embora para um lugar no Texas, onde não tem nenhum crente, não tem nenhuma igreja, não tem nenhuma Bíblia. Eu estou cansado dessa ostentação e dessa forma como vocês querem converter a gente. E o advogado pegou então ali uma condução e foi para uma cidadezinha bem pequena. 2 anos se passaram. Ele telefonou para o pastor amigo dele, disse: pastor, pelo amor de Deus, vem para cá, para essa cidade do Texas onde eu estou. Traga muitas Bíblias, venha pregar o Evangelho, venha assim construir uma igreja aqui, eu ajudo o senhor. Porque, pastor, um local onde não tem Bíblia, não tem crente e não tem pregação, se parece mais com um inferno. Por favor, venha depressa. Era o que o apóstolo Paulo pensava. Onde ele passava, ele tinha que deixar ali membros de uma igreja constituída. Porque um local onde não tem crente, não tem Bíblia e não tem Jesus, se parece com o inferno. Deus nos abençoe. Possamos entender o recado e fazermos a nossa parte como pregadores do Evangelho. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela lição de hoje. Paulo enfrentou muitas coisas, mas ele era ousado, porque ele sentia confiança no vosso santo poder. Então, nos dê essa confiança. Coloca essa bênção da ousadia em nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Beijo no coração. Tenha uma feliz segunda-feira e boa semana.